Lá no resistor. O resistor é um componente que é usado em todo aparelho, né? Todo aparelho vai ter resistor. E a função dele é exatamente resistir a passagem da corrente elétrica. Vai entrar aqui uma corrente elétrica, no passar pelo resistor, ele retém um pouco dessa corrente e vai sair aqui uma corrente um pouco menor. Então, o resistor, a função dele é resistir a passagem da corrente elétrica. E ele é medido na escala de ohms. E vamos então medir o resistor, e é muito simples saber o valor do resistor. Tem uma aula dedicada somente a resistor aqui no meu canal, falando somente de resistor. O resistor, ele é identificado por cores, olha só. Esse é um resistor de 1, 2, 3, 4 cores. Então ele é amarelo, roxo, marrom e ouro. Dourado, exatamente. Então, quanto vale esse resistor? Na tabelinha, se nós vermos a tabelinha, o marrom, aliás, o amarelo vale 4, o roxo vale 7, o marrom, a terceira cor, é multiplicadora, então ela vale a multiplicação ou o número dela em zeros, para ficar mais fácil. Como o marrom é 1, ele vale 1, 0. Ouro vai ser 5% de tolerância. Então, esse resistor tem o valor de 470 ohms. Esse é o valor desse resistor. Se ele estiver interrompido ou dando um valor muito acima do que ele deve dar, tem que ser substituído. Então, vamos colocar aqui 470 ohms, o multímetro então na escala de 2.000 ohms, porque a de 200 é muito baixa. 2.000, então ele vai medir de 0 a 2.000 ohms. Vai ter que medir os 470, vamos lá. Uma ponta do multímetro de um lado, outra do outro. Olha quanto deu? 471 ohms. Perfeito. O resistor está bom, está com seu valor correto. Traduzimos o valor das cores e na medida em ohms ele se confirmou bom. Olha lá, 470, 471 ohms. Perfeito. Então o resistor é simples, você identifica as cores e vai lá no multímetro, coloca o multímetro na escala correta. Se ele for acima de 2.000 ohms, vai para a escala de 20.000. Se ele for de 2.000 até 20.000, é nessa escala. Se ele for acima de 20.000 ohms, vai para a escala de 200.000 ohms. E assim vai. Você escolhe a escala, se é uma escala menor ou maior, identifica as cores, vai lá e mede. Ele tem que dar a medida com no máximo uma tolerância que está prevista para ele. 5 ou 10% para mais ou para menos. Esse resistor está perfeito, 470 ohms. É assim que medimos um resistor. Simples, e todo o aparelho, qualquer que for o aparelho, vai usar resistor. É usado em tudo que é tipo de aparelho. É importantíssimo saber identificar e medir, testar e entender melhor alguns componentes importantes na eletrônica para manutenção. Então é muito importante revisarmos isso e entender como é que funciona, como é que mede. Então vamos começar pelo fusível. O que é o fusível? O fusível nada mais é do que uma proteção. Olha aqui, ele é uma proteção na linha da entrada C. Onde entra a energia alternada da rede, temos ali uma proteção fusível, que se essa tensão estiver maior ou com uma corrente maior, esse fusível vai interromper. E se ele corta a passagem de tensão e de corrente por uma das fases da rede elétrica. Então nós temos dois fusíveis aqui, ó. Como que eu vou trabalhar isso? Multímetro na escala de ohms, escala de diodo, escala de apito sonoro. Posso medir em outras? Posso. Mas nessa escala aqui é bom que ele dá aquele apito sonoro.
Como tenho que fazer? Eu vou pegar a ponta do multímetro, vou colocar de um lado e do outro do fusível. Ele tem que conduzir, ou seja, apitar. Vamos fazer isso num fusível bom. Olha o que aconteceu. Ele conduziu totalmente e apitou. Esse fusível está bom. Então é assim que um fusível tem que ser. Agora eu vou pegar esse outro fusível, é o mesmo fusível, só que está encapado. Nós vamos encontrar assim, ó, vamos medi-lo num terminal e no outro dele. Ó, não dá nada. Nada, nada, nada. Olha só. Esse fusível não conduz nada, ele está interrompido. Ele é um fusível igual a esse, só que está com uma capinha de borracha. Não conduz nada. Esse está ruim e esse está bom. Então, o fusível é assim que medimos o fusível. Se ele se comportar numa condução direta, ele está bom. Se ele não conduzir nada, como esse outro aqui, ele está ruim. Ainda falando do fusível, né? Vou pegar o fusível novamente. Temos o fusível que é assim e temos o fusível que é um fusível térmico. No corpo desse fusível aqui está descrita a tensão. Vamos ver se eu consigo dar um zoom melhor nele. Vamos ver se eu consigo melhorar esse zoom. Não, não está indo o zoom. Mas vai ficar assim, então. No corpo dele, aqui, ó. Não sei se dá para vocês enxergarem melhor. Ó. Está escrito qual é a temperatura. Esse é 182 graus. 250 volts. 15 amperes. 15 amperes. 250 volts. É um fusível térmico. Ele funciona como esse fusível normal, um fusível comum. Ele deve conduzir assim, ó. Totalmente. Ele vai estar na mesma função, só que é usado onde? É usado em panelas elétricas, é usado em cafeteiras, em eletrodomésticos, esse tipo de fusível. Então, se ele não estiver conduzindo como esse fusível aqui, ele está ruim. Ó, esse aqui está bom, vamos medi-lo. Ele é pequeno, eu já cortei as pontas dele, ele está escapando. Vamos medir. Nada, esse fusível está aberto. Então, se ele está aberto dessa maneira, ó, não conduz nada. Não conduz nada. Ele está ruim. Então, eu tenho que substituir esse fusível por um outro de 182 graus, de 15 amperes, 250 volts. Como esse. Esse fusível aqui, ele tem uma inscriçãozinha aqui no corpo dele. Ó. 250 volts. Ele é de 8 amperes, esse aqui. Então, eu tenho que substituir um por de 8 amperes. Porque se eu colocar um fusível abaixo de 8 amperes, ele pode não suportar a corrente e estourar sem ter um defeito no aparelho. Porque ele estoura para proteger o aparelho quando tem um curto interno ou quando vem um excesso de, com excesso de corrente. Ou seja, o aparelho está puxando mais corrente do que deveria, ele interrompe. E esse porque também excesso de corrente ou esquentou demais. Ou esquentou demais o aparelho, usou em demasia, ele pode interromper. Se você não achar nenhum curto interno dentro do aparelho, é só substituir as peças. Tá? Muito simples, muito fácil de trabalhar com esses fusíveis. Diferente dos fusíveis, essa é uma chave. Uma chave. Olha só. Vou ver se a iluminação melhora aqui. É uma chave. Dá para perceber, né? Uma chave. Ela tem que ligar e desligar. Quando eu aperto ela aqui, ela liga e desliga. Então, ela é exemplificada aqui no papel, no esquema, como isso. Ela vem na linha da rede elétrica, ela liga 2 pontos. Ela pode estar aberta, onde não conduz a passagem, ou ela pode estar fechada. Quando eu aperto essa chave, eu aperto o botãozinho para ligar ou para desligar, ela vai abrir ou fechar, dando passagem à corrente ou não dando passagem.
Então, como nós medimos essa chave? Quando ela estiver na posição de ligada, daqui a aqui, na escala de Ohm, na escala de apito, ela conduz. Conduz como se fosse um fusível. Quando ela estiver na posição de desligada, mudei a posição dela, ela vai ter uma posição assim, ó. Na chavinha, ela vai estar assim, ó. De um lado ela tem uma bolinha, do outro lado ela tem tracinho. Quando ela estiver na posição da bolinha apertada, aqui, ó, na posição da bolinha apertada, ela não está conduzindo. Com a chave na posição da bolinha, deve estar desligada. Na posição do tracinho, deve estar ligado. Então, quando está ligado, eu meço aqui com o multímetro nessa escala, ele tem que conduzir. Quando eu coloco na posição da bolinha, é desligado, eu vou medir, não vai conduzir. Então, a chave, para estar boa, eu vou colocar aqui, ó, ele não conduz. Aí, quando eu aperto, conduz. Não conduziu, essa chave está ruim. Ela deveria, nessa posição, fazer isso aqui, ó, como se fosse uma condução. E ela não está fazendo, ó, olha só. Não está conduzindo. E quando eu desligo, ela deveria parar de conduzir. Então, eu vou pôr na posição, vou pôr o motivo e vou apertar. Ó, eu apertando, pressionando com o dedo a chave, ela conduz. Eu solto, ela para. Então, ela não está permanecendo ligada. Essa chave está ruim. É assim que mede a chave. Colocou aqui na posição de ligar, ela tem que conduzir. Essa aqui só quando pressiona, nem pressionando às vezes dá. E quando volta na posição da bolinha, ela desliga. Então, deveria conduzir nessa posição. Apertando aqui, ela tem que parar de conduzir. Então, essa chave está ruim, ela não está conduzindo de lado nenhum. Entenderam como é que testa uma chave liga-desliga? Muito simples, muito fácil. Ela conduz diretamente, como se fosse... É uma chave, né? Ela vai ligar esses dois pontos ou vai desligar esses dois pontos conforme ela está pressionada. Temos aqui, então, o diodo. O diodo é um componente muito importante e ele dá defeito. Então, o diodo ele é nesse símbolo. Esse símbolo é o símbolo desta peça. Então, ele vai estar assim, ó. Desta maneira. Aqui chama-se anodo. E esse lado dele, onde tem a faixinha, é o cátodo. Tá? Então, esse é o aspecto real dele. E esse é o símbolo do diodo. Então, o diodo tem duas situações. No sentido direto e no sentido indireto. Como ele se comporta? Então, nós vamos entender isso. Tá? Nesse sentido aqui, que é o sentido direto, ou seja, aqui entra a tensão contínua positiva, aqui é mais e aqui é menos. Então, aqui entra positiva e passa por aqui. Ele conduz. Então, quando o diodo está polarizado nesse sentido, uma tensão contínua, tá? Então ele vai se comportar como uma chave fechada. Vai se tornar uma chave fechada. Ou seja, a tensão ela vai chegar aqui positiva no seu anodo, ela vai conduzir para cátodo. Então ele se tornou uma chave fechada para tensão positiva no seu anodo. Essa é a condução do diodo no sentido direto. Então, vai ser assim, olha. Desta maneira que vocês vão ver agora. Você coloca também na escala de diodo, aqui no multímetro, a mesma escala de apito sonoro. Ó, ele vai conduzir. Eu coloquei a ponta, o sinal positivo no seu anodo, ele conduziu para cátodo. E vai conduzir aí de 600 a 280 ohms, mais ou menos, dependendo do tipo do diodo. Tá? 600, 700, 400, 500, 300. Depende do tipo do diodo, da sua aplicação, ele muda essa condução, mas não pode conduzir 00. Aí ele está em curto. Aí esse é o sentido direto, olha só. Coloquei a ponta vermelha no anodo e a ponta preta no cátodo. Ele conduziu.
Tá? Esse é o sentido direto. Agora, no sentido indireto, ou seja, de cátodo para anodo, vamos supor tá aqui que é uma chave, como fizemos agora no exemplo de cima. Se eu colocar a tensão, mesma tensão positiva aqui, ó, agora no cátodo, entende só? Aqui embaixo ele está invertido em relação ao de cima. Coloquei a tensão positiva no cátodo. Não vai sair nada no anodo. Ele vai se comportar como uma chave aberta, não chave fechada. Tá? Então eu vou virar aqui, ó, o diodo para vocês verem, invertir. Agora aqui é o cátodo, ó. Tá? Antes eu coloquei a ponta vermelha no anodo, a preta no cátodo, ele conduziu. Agora eu inverti. Vamos ver se ele conduz. Ó, não conduz. Tá vendo? Não conduz. Se eu inverter, ó, vermelha no anodo, ó, que agora o anodo está desse lado. Vermelha no anodo. Preta no cátodo, ó lá. Ele conduz. Mas se eu colocar no sentido indireto, ou seja, a vermelha no cátodo e a preta no anodo, ele não pode conduzir. Então, se eu colocar esse diodo de cátodo, onde chega a tensão positiva, ele não conduz para anodo. Ele se torna uma chave aberta. E se eu chegar com a tensão positiva no anodo, ele conduz para cátodo, fica chave fechada. Tá? Então, os dois sentidos do diodo. Como que eu meço o diodo, então? De um lado ele conduz, aliás, de um lado ele não conduz, ou seja, a ponta vermelha no cátodo, a ponta preta no anodo, ele não conduz. Invertendo as pontas, ele conduz. Tá? Então, é dessa maneira que medimos, sabemos se ele está bom. Se ele conduzir dos dois jeitos, ele está em curto. E se de um lado ele conduz bem, do outro ele conduz só um pouquinho, não é o caso desse diodo, ele está com fuga, também está ruim. O correto é de um lado conduz, invertendo as pontas não conduz. Ou seja, do lado da condução direta, ele conduz, e na indireta, ele não conduz, se torna uma chave aberta. Desta maneira, o diodo está bom. Isso na medida, né, do diodo na escala de ohms ou na passagem da corrente contínua, do sinal positivo. Ok? Nós vamos também trabalhar esse diodo com sinal com a tensão alternada para vocês entenderem como ele se comporta na tensão alternada. O diodo trabalhando com corrente alternada. Por exemplo, vai chegar uma senoide aqui, ó, um pico positivo e um pico negativo. A mesma senoide chega aqui embaixo, nesse outro, um pico positivo e um pico negativo. Como ele se comporta? Então, nós temos uma senoide, positivo e negativo, positivo e negativo. Nesse primeiro instante, nesse diodo aqui, se chegar o pulso negativo, não passa nada. Então, chegou o pulso negativo, não passou. Mas quando o pulso se tornou positivo, de anodo para cátodo, agora passou. Entenderam? O pulso negativo não passa de anodo para cátodo, mas o positivo passa. Enquanto isso, no diodo de baixo, chegou um pulso negativo de cátodo para anodo. Olha a diferença, ao contrário do de cima. Esse pulso negativo passou, porque ele está polarizado inversamente. Aí chegou o pulso positivo. Não passou. Então, de anodo para cátodo, ele conduz somente os pulsos positivos. Ó. De cátodo para anodo, ele conduz somente os pulsos negativos. Então, eu posso utilizar o diodo para separar os pulsos da minha corrente alternada, dividindo eles, separando positivos e negativos, chamando isso de retificação. Estou retificando a alternada para transformá-la em contínua. Nesse momento, ela é contínua pulsante, porque ela tem pulso positivo e pulso negativo. Mas, na hora que eu filtrar o uso de um capacitor, essa corrente,
ela se torna contínua. Por enquanto, ela é contínua pulsante, mas é o diodo, são os diodos que fazem essa separação. Muito fácil de entender. De anodo para cátodo passa positivo, de cátodo para anodo só passa pulsos negativos. Quanto nós temos aqui um diodo retificador comum, nós temos aqui uma ponte retificadora. O que é uma ponte retificadora? São 4 diodos dispostos desta maneira que eu desenhei aqui. Então, esse esquema aqui está mostrando o símbolo de uma ponte retificadora. Ou seja, aqui é o mais, aqui é o menos, aqui nesse pino é senoide, nesse pino é senoide. É muito simples. Então, vamos entender o que faz essa ponte retificadora. Então, esses mesmos símbolos, ó, esse símbolo senoide e senoide estão aqui no meio. Esse símbolo mais, esse símbolo menos estão aqui nas pontas, mais e menos. Então, como que eu vou testar uma ponte retificadora? Vamos entender como ela trabalha, em primeiro lugar. Então, quando chegou, aqui é uma rede elétrica, as 2 fases da rede elétrica. Quando nessa fase chegou o pulso positivo positivo chegou ao mesmo tempo desses 2 diodos. Vamos chamar esse diodo de 1, esse diodo de 2, esse diodo de 3 e esse diodo de 4. Então, chegou no 1 e no 2 ao mesmo tempo o pulso positivo neste momento. Qual pulso passa por qual diodo? Esse pulso positivo passa por qual diodo? Nesse diodo 1 está de anodo para cátodo. Nesse diodo 2 está de cátodo para anodo, ou seja, inverso que esse. Então, nesse momento que chega o pulso positivo, o diodo 1 conduz, porque de anodo para cátodo é no sentido direto e conduz positivo. Então, nós temos aqui, nesse momento, um pulso positivo. Só que no mesmo momento que essa senoide aqui em cima ela é mais, na outra fase da rede ela é oposta, ela é menos. É assim que funciona. Então, chegou aqui embaixo, na junção do diodo 3 e do diodo 4, um pulso negativo. Qual desses diodos conduzem? O diodo 3 está de anodo para cátodo. O diodo 4 de cátodo para anodo. Então, aqui está no sentido direto, aqui no indireto. Então, o 3 não conduz, porque se ele é no sentido direto, tem que chegar pulso positivo no anodo. Não chegou. Chegou negativo, então chegou no cátodo. Então, esse diodo 4, como chegou negativo, ele conduz de cátodo para anodo. Nós temos um pulso negativo aqui. Veja que nós conseguimos, através do diodo 1 e do diodo 4, nesse instante, separar os pulsos positivos e negativos. Eles estão todos sendo separados. Só que passou esse primeiro instante. No segundo instante, chegou no diodo 1 e 2 o pulso negativo. Então, agora, aqui nessa junção do diodo 1 com o diodo 2, chegou negativo. O D1 não conduz mais, porque tem que chegar positivo no anodo. Mas chegou negativo, então chegou aqui no cátodo. Então, esse D2 conduz. Nós temos um outro pulso negativo conduzindo pelo D2 separado. Só que nesse instante, segundo instante que chegou negativo em cima, aqui embaixo, na junção do D4 e D3, chegou positivo. O D4 não conduz positivo, está de cátodo para anodo, sentido indireto, mas o D3 está no sentido direto, conduz o pulso positivo nesse instante. Então, nós temos um pulso positivo aqui também. Então, com esses 4 diodos dispostos em ponte, eu consegui separar os pulsos positivos e negativos da corrente alternada em toda a sua onda, ou seja, na sua onda completa, eu não deixei nenhum sem separar, eu consegui ter 2 pulsos positivos aqui nos 2 instantes e 2 pulsos negativos aqui nos 2 instantes. Ora por um, ora por outro, ora por um, ora por outro diodo, consegui separar. Aí o capacitor, esse é um capacitor eletrolítico, esse é o positivo dele, ó.
e esse é o negativo. Então, pode ver que o negativo do eletrolítico tem um símbolo de negativo, está ligado no negativo dos diodos aqui, onde o pulso foi separado. Perceba? O mesmo símbolo quer dizer que esses dois pontos estão ligados juntos. Então, o capacitor eletrolítico está ligado, o positivo dele na saída mais da minha ponte, ou seja, aqui, e o negativo dele na saída menos da minha ponte retificadora, que é aqui. Então, essa ponte retificadora aqui, essa pecinha, ela recebe as duas senoides da rede, por esses dois pinos centrais, e no pino da ponta, onde tem um chanfrado aqui, ó, e no pino de trás, no primeiro e no último, nós temos o mais e o menos separado, onde o capacitor eletrolítico vai estar ligado. Ó, vai estar assim, ó. Tá ligado aqui. O mais do capacitor no mais, o menos do capacitor no menos. Esse é 4 diodos. Como eu faço para testar essa ponte? Se ela está boa, eu vou testar os 4 diodos. Dessa maneira. Olha aqui, escala do multímetro da escala de diodo, ou a mesma escala de apito sonoro. Então, aqui, ó, de uma senoide para o mais, eu tenho um diodo. Então, aqui é o mais, aqui é a senoide. Então, eu vou medir um diodo aqui. Olha lá, conduzir um diodo. Invertendo, não pode conduzir. Exatamente. Eu medi o D1. Agora, vou medir o D2, que é esse mesmo ponto, né, para o negativo. Vamos lá. De um lado conduz, de outro lado não. Medir esse. Nós vamos medir esse aqui, ó. De um ponto para o outro, não conduz. Outro ponto conduz. Medir este. Estão entendendo? E agora, daqui para lá conduz, invertendo não. Medir esse. Então, eu medi os 4 diodos da ponte. Se eu medir e estiver dando 0, 0, apitando, curto, tá ruim. Mas ele tem que medir assim, eu tenho que ter as 4 medidas. Olha só, aqui eu meço um diodo, não conduz nada, invertendo, conduz. Agora eu vou medir o segundo diodo. Num sentido conduz, invertendo, não conduz. Ó, medi 2 diodos aqui. Eu vou fazer a mesma coisa com o negativo agora. Medida aqui conduz, invertendo, não conduz. Agora eu vou medir esses 2 primeiros. Daqui a aqui, não conduz, invertendo-se, conduz. Medimos os 4 diodos. Agora, do negativo para o positivo. Ó, aqui eu tenho do negativo para o positivo. Olha só, do negativo para o positivo. Eu tenho de um lado 2 diodos e do outro lado mais 2 diodos. Então, percebam só. No sentido direto, ó. Aqui é direto e aqui é direto. Só que são 2 diodos, não são 1. Quanto que está dando um diodo, a medida? 375, olha lá. Então, eu vou medir agora do positivo, que é aqui, para o negativo. Ó, deu o dobro, praticamente o dobro. E seria esta condução aqui, ó. Esta condução direta. Correto? De 2 diodos. Invertendo, então, não pode conduzir, né? Olha lá, não conduziu. Então, é assim que mede uma ponte retificadora. Então, sabemos que essa ponte retificadora consegue separar os pulsos positivos da rede elétrica, configurado internamente, e vimos como falando aqui do capacitor eletrolítico, que é esta peça aqui, né? O capacitor eletrolítico, olha só. Temos um capacitor aqui na minha mão. Ele é 220 microfarad por 400 volts. Então, para saber se ele está com a capacidade dele correta, precisamos ter um capacímetro. Que o capacímetro vai medir se ele está com 220 microfarads.
Mas também temos como medir no multímetro se ele está carregando e descarregando ou se está aberto. Como esse é um capacitor de grande capacitância, tá? Nós vamos conseguir medi-lo nas escalas baixas de ohms. Não precisa nem ser uma escala de ohms alta. Vamos entender, então. Aqui nós temos aqui, ó, um lado dele que é negativo, tá até a marca, e o outro lado não tem marca, quer dizer que é o positivo, né? Então vamos entender como é que nós vamos medir. Coloquei o multímetro aqui, continuo na escala de apito, tá? Mas eu posso mudar aqui para a escala baixa, 200 ohms. E vou colocar uma ponta em um terminal, outra em outro. Olha lá, não aconteceu nada. Aí eu inverto. Olha lá, ele carregou e está descarregando. Eu tenho que aguardar, ele tem que descarregar. Porque se ele não descarregar, ele está com fuga ou curto. Ó, descarregou. Então, esse capacitor aparentemente está bom. E de um lado não deu nada, inverti e carregou. Agora eu vou inverter de novo. Cada vez que eu vou efetuar a medida, eu tenho que inverter as pontas. Inverter as pontas, vou medir de novo. Olha lá, ele carregou e descarregou. Agora eu posso medir quanto eu quiser, ele não faz mais nada. Eu inverto as pontas de novo. Ele carrega e descarrega. Ah, mas está muito rápido. Então eu aumento. Ou eu não obtive medida nenhuma. Né? Se eu não obtive medida nenhuma, eu inverto as pontas toda vez que for medir e aumento a escala de ohms. Não deu nada, porque eu não inverti a ponta. Eu vou inverter. Olha como ele deu uma medida e descarregou. Deu uma medida maior e descarregou. Agora eu inverto as pontas de novo. Ó. Inverti de novo. Ó, deu uma medida e descarregou. Ele está bom. Vamos aumentar mais uma escala. Quanto maior a escala, ele vai medir, vai carregar por mais tempo e demora mais para descarregar. Tá? Então, vamos medir. Está do mesmo lado as pontas. Vamos inverter. Ó. Olha lá como deu uma medida maior na escala de ohms e está demorando mais para descarregar. Até descarregar totalmente. Ó, chegou no infinito. Então, esse capacitor está bom. Se eu pego um capacitor que eu não estou obtendo medida, começo da escala baixa e vou aumentando até obter. Se eu não obtiver medida nenhuma até a última escala do multímetro, esse capacitor está aberto. Ele está ruim. Então, com o multímetro convencional, tanto o digital quanto o analógico, é dessa maneira. Ele vai carregar e descarregar. Então, toda vez que eu vou efetuar a medida, eu tenho que inverter as pontas, para que possa ter a carga e descarga. Olha lá. Então, quanto maior for a escala, mais demora para descarregar. Quando o capacitor é de uma medida muito pequena, ou assim, nanofarads, picofarads, você só vai conseguir uma leitura nas escalas maiores aqui do multímetro. Então, se o seu multímetro não tem um 2 mega-ohms como esse, ó, 2 milhões, né? 2 milhões de ohms, 2 mega-ohms, já fica difícil. O melhor multímetro é quando tem 20 mega-ohms ainda. Porque aí você consegue perceber a carga e descarga. Ó. Vou inverter as pontas. Aqui está positivo, aqui negativo. Vou inverter. Ó, eu obtei medida. Então, dessa maneira, eu sei que ele não está aberto e sei que ele não está em curto. Porque se eu medir o capacitor, ó, ele fizer isso, 0, 0, quer dizer que ele está em curto. Aí eu vou abaixando. Continua com 0, 0, ele está em curto. Está ruim. E se ele não carregar e descarregar nada, principalmente um eletrolítico, e você vai aumentando a escala e não consegue obter essa leitura, ele está aberto. Tanto em curto quanto aberto, está ruim. Não serve. Se ele estiver dando carga e descarga, quer dizer que ele não está ruim. Eu não sei se ele está com os 220 microfarads que pede, mas que ele não está nem curto nem aberto, não está. Possivelmente ele está bom. Se eu quero saber que ele está com 220 microfarads
exato, eu tenho que usar um outro equipamento chamado capacímetro. Aí eu consigo saber se a capacitância desse capacitor está correta. Esse é o termostato. Olha só o que é o termostato. Na linha da rede elétrica, vamos dizer que nós temos aqui duas fases AC. Tá? Numa das linhas, eu tenho um termostato ligado, que é essa peça aqui. Que ele vai se comportar como uma chave, ou aberta ou fechada. Quando ela vai estar aberta ou fechada? Quando ela vai estar aberta ou fechada? Por exemplo, esse termostato, vamos ver se dá para vocês enxergarem. Ele está de ponta cabeça para vocês, vamos ver. Ele é de 160 graus. Então, quando ele atingir uma temperatura de 160 graus, ele corta a passagem da corrente, ele corta. Então, normalmente, ele está conduzindo. Quando ele chegar numa temperatura elevada, ele corta. Então, o multímetro está aqui na escala de diodo ou apito sonoro. E, olha só, vou medir esse termostato. Olha como ele se comporta. Com uma chave fechada. Então, quando ele não está na temperatura, ele está frio, ele funciona como uma chave fechada. Quando ele atingir a temperatura alta, que é a temperatura dele, essa chave vai se abrir. Aí você vai medir e não vai conduzir nada. Mas por quê? Porque a temperatura elevou, ele é uma proteção. Então, esse termostato é uma proteção, uma chave térmica protetora. Quando ele esquenta, ele abre. Aí, quando ele volta a esfriar, desceu a temperatura, ele conecta de novo. Daí ele volta. Ó, dessa maneira, ele está bom. Olha só, estou medindo aqui. Ó. Dessa maneira, ele está conduzindo. Quando ele não estiver conduzindo, é o defeito. Porque o normal dele é quando atingir uma temperatura alta, ele corta, evitando que o aparelho superaqueça e cause algum outro dano. Então, ele conduz na temperatura normal, ambiente, até a temperatura dele, e quando passar daquela temperatura, ele corta a corrente, fazendo com que o aparelho se desligue. Esse é um dos termostatos que nós temos. Um defeito que ele dá é ele cortar. Ele não está quente, mas você vai lá medi-lo, ele não vai dar nada, não vai conduzir. Então, é um dos defeitos que ele dá. Às vezes, esse terminal fica todo enferrujado e quebra, é um outro defeito que dá muito nesse tipo de termostato. Ele é usado em forno de micro-ondas, fornos elétricos, em fritadeira elétrica, é usado em panela elétrica, panela de pressão elétrica, em cafeteira, em muitos equipamentos é usado esse tipo de componente. Outro componente que precisa aprender e saber trabalhar com ele e saber medi-lo é o transformador. Esse é um transformador de micro-ondas, mas qualquer transformador. E de um lado, ele tem duas bobinas. Ó. Ele tem uma bobina aqui, que é a bobina primária, e tem mais duas bobinas secundárias. Então, olha só. Essa aqui é a bobina primária, que entra o 110 ou o 220 volts, entra aqui nessa bobina primária. Quando entrar aqui nessa bobina primária uma tensão, uma corrente alternada, ela vai criar um campo magnético aqui e vai induzir do outro lado dele, nas bobinas secundárias, duas tensões. Esse aqui é de 7 volts e de 11 volts, de corrente alternada. O tipo da corrente não mudou, continua sendo alternada. Entrou alternada, induziu alternada, só que aqui abaixou. Ele derrubou as tensões. E como saber se ele está bom ou ruim? Multímetro na escala de diodo ou apito sonoro, nós vamos na bobina primária. Como eu sei que é a primária? Porque aqui nós temos só dois contatos, que é a bobina primária. Aqui ele tem as especificações, dá para ler. Embaçado. Vamos ver se tocando na tela ele embaça. Ele tem a bobina primária e a bobina secundária. Então, vamos lá.
vamos medir essa bobina primária. A primária é essa aqui de 2 terminais. Então, olha só. Vou colocar um multímetro e vou encostar uma ponta do multímetro em cada... O que aconteceu? Tivemos uma condução aí de 383 ohms. Essa bobina não está aberta. Então, ela está boa. Se fosse um transformador 110 volts, seria menos, quase metade desse valor na condução em ohms. Então, é muito simples. Ó. Como aqui no esquema, eu estou simulando ó, uma ponta do multímetro aqui, outra aqui, ele conduz. É o que nós fizemos aqui. Ó. Uma ponta do multímetro aqui, outra aqui, ele conduz. Se não conduzir nada, está aberto. Vamos agora para a bobina secundária. Nós temos duas, olha só, dá até para perceber aqui, se vocês conseguem perceber. Nós temos uma bobina e outra bobina. 2 fiozinhos de uma bobina, 2 fiozinhos da outra bobina. Vamos medir, então, essa bobina secundária desse transformador. Então, nós temos aqui 2 bobinas, ó, uma bobina e outra bobina. Nós vamos medir uma bobina, ela tem que conduzir. Temos que medir a outra bobina, tem que conduzir. Então, vamos lá. Ó. Vamos medir uma bobina. Ó, o multímetro conduziu. Vamos para outra. Conduziu também. Bom, mas vamos ver. Uma bobina não conduz com a outra. Ó. São 2 bobinas totalmente isoladas. É uma aqui e uma aqui. Esse micro-ondas tem 2 fontes secundárias. Então, essa bobina faz uma fonte e essa faz outra. Então, esse transformador está bom. Se tanto na bobina primária, olha só, não tivesse conduzido nada, estaria interrompida a bobina primária. Ou nas bobinas secundárias, não tivesse conduzindo nada, estaria interrompida, estaria ruim. Por que essa bobina secundária ela está medindo uma condução baixa em ohms? Porque a bobina da secundária é muito menor que da primária, porque na primária entra 220. E a secundária uma sai 7, outra sai 11. Então, tem que ser bobinas de menor rolamento, menor enrolamento. Então, esses enrolamentos são menores, com isso a condução é menor também, é uma condução baixa, ó, de 5 ohms e de 11 ohms. É quase a tensão delas, né? E aqui a bobina primária, como entra 220 volts, dá uma condução de 384 ohms. O transformador está bom. Diferente disso, a medida diferente disso em qualquer transformador. Peguei aqui um transformador que acredito que esteja ruim. Então, nós temos aqui a bobina primária e a bobina, as 2 secundárias. Então, olha só, vamos medir a primária. Ó, nada. Não conduz nada. Vamos ver as secundárias. Conduziu e conduziu. Então, as secundárias estão boas. Ó. Conduziu e conduziu. E a primária não deu nada. Esse é um transformador 110 volts que o cliente ligou em 220. Acabou queimando. Queimando não, né? Queimando é modo de falar. Acabou estragando a bobina primária dele. É um transformador de um forno de micro-ondas também. A bobina primária, que é essa aqui, ó, não está conduzindo. Ó. Está totalmente aberta, interrompida. Então, estragou o transformador. Substituindo ele, o forno volta a funcionar. Dá para tentar arrumar esse transformador? Dá. Aqui, ó, tirando essa capa aqui, pode ser que tenha um fusível aqui dentro. Aí corta-se aqui, tira com cuidado, tira a isolação. Se tiver um fusível, refaz o fusível, o transformador volta a funcionar. Mas nem sempre tem. Mas quando tem que ser só o fusível. Se a bobina do transformador esquentou demais e derreteu o isolamento dela, o esmalte que isola, aí já estragou, não tem como arrumar. Só trocando um novo transformador mesmo. Vamos medir aqui um cabo de energia, tá? Como é que se mede um cabo? Tem 2 maneiras de medir. Ou você liga ele na tomada e do outro lado dele aqui tem que ter a tensão alternada da rede elétrica. Se não tiver, o cabo está interrompido. Ou você pode colocar na escala de ohms,
escala de outro, de apito sonoro, com as duas pontas do multímetro. Uma vai em um pino da ponta e a outra vai em um lado lá dos fios. Não deu nada. Vamos mudar. Olha lá, apitou. Então, essa ponta aqui, que eu estou medindo com a ponta preta, apitou lá do outro lado. Ó. Quer dizer que está bom, essa ponta. Agora, a outra ponta tem que apitar com fio azul, que é azul esse outro fio aqui. Ó. Tem que apitar com azul. Então, vamos lá. Apitou. Conduziu. Então, esse cabo está bom. Se uma dessas fases não conduzissem na escala de ohms, estaria interrompido e aí estaria ruim o cabo. Ou sendo um dos extremos ou no meio, ou você acha onde está quebrado e troca-se o cabo todo. Então é simples, é medir a condução dele. Outra maneira, como eu falei, é ligar ele na tomada, mudar o multímetro aqui para essa tensão alternada, né? Aqui, ó. Tensão alternada. Ligar aqui desse lado, ele vai ter que dar os 220 ou 110 volts. Ligada na rede elétrica. Essas duas vão medir. Se não der, porque está interrompido. Mas medido na escala de ohms, como eu expliquei agora, também você mede a condução. Olha só. Não deu nada com esse. Conduziu com esse. Essa ponta com marrom e a outra ponta com um azul. Olha lá. Perfeito. Cabo perfeito, em perfeito funcionamento. Você vai poder encontrar cabos a fazer essa medida, ferro, eventualmente você desconfie que o cabo está interrompido, precisa realizar a medida para saber se ele está realmente bom ou se está. Então vamos falar do relé. O que é o relé? Ele pode ser uma pecinha dessa aqui, azulzinha, ou pretinha. Pode ser pretinha também. Esse relé, por exemplo, é um relé de 12 volts, 110, 240 volts. Então, ele tem aqui. Percebam? Olha aqui como... Ele tem aqui dois terminais paralelos, ó, rentes. E tem dois terminais que não são paralelos, ó. Um é mais para frente, o outro é mais para trás. Dá para perceber, né? Ó. Esses dois terminais são os terminais do relé. Então, aqui vai ser ligado 220 volts. E esses terminais paralelos aqui, ó, pode ver, são paralelos, ó. Eles são terminais da bobina. Que essa bobina é 12 volts. Então, quando ligado 12 volts aqui, nessa bobina, esse relé vira uma chave fechada. Ele arma ligando esse polo nesse polo, que essa chave arma. Vocês vão perceber que vai até fazer um barulho. Quando você tira os 12 volts da bobina, corta, ele desarma, desligando esses dois pontos aqui. Então, eu estou utilizando aqui uma fonte de 12 volts, tá? Que vai ser ligada aqui, ó, na bobina. Tá vendo? Estou colocando como no desenho aqui, ó. Vai ser ligada aqui, ó, na bobina. Aí vai armar essa chave. Vamos medir essa chave agora. O multímetro da escala de ohms, na de apito sonoro, pode ver. Não está conduzindo, ó. Não está conduzindo, tá? Então, nós vamos ligar aqui a fonte. Perceba o barulho que ele vai fazer de armar, ó. Chega bem perto aqui, ó. Olha o tec-tec, ó, de armar, ó. Então, quando eu encosto, ele faz o barulho. Então, eu vou colocar aqui, ó, armei. Vou medir na escala de ohms. Olha lá como está conduzindo. Olha o multímetro conduzindo. Tá vendo? Está conduzindo como se fosse uma chave fechada.
Agora eu tiro a fonte, olha, não conduz mais. Quando eu ligo a fonte, ele passa a conduzir essa chave. Desligo a fonte, essa chave não conduz mais. É assim que nós testamos um relé. Alimentamos a bobina dele e medimos se está conduzindo a chave. Muitas vezes, o relé ele até conduz, mas quando tem uma certa corrente mais alta passando, ele não consegue manter o contato, porque dá mau contato internamente à chave interna. Né? Mas se você tem dúvidas como testar, saber se ele está funcionando ou não, é dessa maneira que testamos um relé. Vamos testar a bobina na escala de ohms. Ó, a escala de ohms é uma bobina. Olha lá. Ela conduziu aqui 700 ohms. Ó. É uma bobina. Esse lado não só vai conduzir a chave fechada quando ligar 12 volts do outro lado. Ó. Não deu nada. Então, a bobina, medindo a frio, a bobina conduz. Se essa bobina já der aberta, esse relé já nem funciona mais. Então, estamos medindo o relé a frio e medimos ele também com energia, com tensão, para saber se ele está armando e desarmando. Vamos falar dessas chaves, que são usadas muito em equipamentos eletrodomésticos. É usada em air fryer, é usada em micro-ondas, é usada em diversos equipamentos. Temos dois tipos de chave. Olha só como ela é. Vou pegar aqui e mostrar mais de perto. Ela tem, essa daqui, ela tem 2 terminais. O terceiro não existe. No esquema existe, mas ele é cortado. E tem a pontinha onde ela é pressionada, ó. Essa aqui. E tem essa chave e tem 3 terminais mesmo. O terminal central e os outros 2 terminais com a pontinha onde é armada e desarmada a chave. Como que funciona? Eu vou fazer a explicação aqui no desenho. O NC, está escrito NC indicando para essa aqui. Então, esse terminal do meio aqui, ó, central, ele conduz com esse terminal normalmente, sem fazer nada, sem apertar a chave. Correto? Quando a chave é apertada aqui nesse botãozinho, ó, nesse botãozinho, ele desconecta desse NC e vem para esse outro terminal aqui. Então, vamos medir? Esse primeiro terminal aqui, ó. Fica na frente. Deixa eu pôr numa posição que vocês conseguem ver. Ó, esse terminal com esse, ó. Não dá nada. Tiago, aperta o botãozinho da chave. Não, só com o dedo. Não, assim você pôs na frente da câmera. Aperta. Aperta. Aí, ó, apertou, soltou. Aperta de novo. Apertou, conduziu, solta. Tá bom, obrigado. Então, esse terminal central com esse, ou seja, esse aqui, só vai conduzir quando for apertada. Tá? Ele só tem 2 terminais aqui, porque o terceiro aqui ele é cortado. E tem esse tipo de chave com 3 mesmo, que é a mesma coisa. Esse terminal com esse, ele conduz, ó. Aperta lá, Tiago. Tenta usar, usa o lápis aqui, por favor. Aperta. Não é melhor, Tiago, você pinta aqui? Vai lá, aperta. Cortou a condução daquele lá. Por quê? Porque ele agora ele soltou, solta. Olha lá, conduziu, aperta. Cortou. Porque foi para esse aqui. Ó, agora não está dando com esse aqui, agora aperta. O Thiago conseguir apertar. Aí, ó. Apertou, cortou com o terminal de cima e agora conduziu com o terminal do meio. Solta. Então, quando aperta aqui a chavinha, ele corta desse e arma com esse. Quando solta a chavinha, ele corta desse e arma com esse. Então, é o que está no desenho aqui, ó. Daqui a aqui ele conduz normalmente. Quando apertar, aí corta desse e conduz com esse. Quando soltar, corta desse e conduz com esse. É assim que funciona essa chave, é assim que testa. Da maneira que vocês viram agora. Nós fazemos. Aí você vai saber se essa chave está boa ou se ela está ruim. Se ela
Quando apertar, não der nada, não conduzir com nada, ou não cortar um e conduzir com outro, essa chave está ruim, tem que ser substituída. Vamos falar do varistor. O varistor é um componente muito importante. Ele é uma proteção. Olha aqui, nós temos aqui a entrada AC, tá? Aqui está entrando a entrada AC do aparelho. Vejam só. Um lado passa pelo fusível e segue para dentro do aparelho. O outro lado segue para dentro do aparelho. O varistor está ligado entre as duas fases. Qual a função dele? É proteger. Por exemplo, esse varistor aqui é de 250 volts. Se exceder 250 volts entrando no aparelho, ele vai entrar em curto, né? Ele vai entrar em curto aqui, ó, ligando as duas fases. O que acontece se as duas fases entrar em curto? O fusível estoura, protegendo o aparelho de uma sobrecarga, de uma sobretensão. Então, é um componente fundamental, importante em fontes chaveadas, em aparelhos modernos, apesar que ele já é usado há muitos e muitos anos. Ele já, desde a década de 60 é usado o varistor. Mas ele é cada vez mais usado como proteção em muitos aparelhos. Fonte de videogame, fonte chaveada, fonte de televisores. Então, fontes de notebook. Então, o varistor, ele serve para isso. Então, ele parece um capacitor, mas não é um capacitor, tá? Ele, quando exceder a tensão de trabalho dele, superior à tensão dele, ele entra em curto, botando em curto as duas fases da rede e estourando o fusível, protegendo o seu aparelho de não ser danificado mais internamente. Então, isso é logo na entrada da fonte. E como que medimos o varistor? Vamos lá. Coloca na escala mais alta do multímetro, no caso minha aqui é 2 mega-ohms, ó, na escala mais alta de ohms, e vamos medir. Ele não é para dar nada. Olha só, um terminal e outro. Vamos lá. Olha lá, não deu nada. Nada, nada, nada. Vamos lá, olha, ó. Nada, nada. Ó, encostar as duas pontas. Conduziu. Vou encostar de um lado e do outro dele. Nada, 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 olha. Então, eu vou mostrar no esquema. Eu vou medir ele aqui, ó. Não na placa. Eu vou tirar ele da placa. Vou medir aqui e aqui dele. E não pode dar nada. Se ele conduzir, o mínimo que for, está com uma fuga ou curto. Com certeza o fusível do aparelho vai estar estourado. E não adianta trocar o fusível. Vai estourar de novo. Então, é assim que mede o varistor. Não pode dar nada. Se ele conduzir, ele possivelmente entrou uma sobretensão no aparelho e ele fez o papel dele de entrar em curto. Aí estourou o fusível. Então, se você encontrar um fusível estourado, pode procurar que tem um curto, possivelmente o varistor pode estar em curto. Então, esse tipo de defeito, esses componentes, essas medidas de componentes que nós estamos trabalhando nessa aula, dá base para trabalhar em qualquer aparelho, uma placa de uma geladeira, na placa de um micro-ondas, numa panela elétrica, numa fonte de qualquer aparelho, você vai precisar medir transformador, medir diodo, medir cabo de energia, termostato, medir varistor, capacitor eletrolítico, um relé. Então, se você tiver esses conhecimentos, você tem conhecimento para consertar quase todo tipo de aparelho. Até aparelho que você nem conhece. Uma placa de um aparelho, ela vai ter uma entrada de energia como essa, ela vai ter aqui um varistor, ela vai ter na saída aqui do cabo de energia um transformador, talvez, para transformar a tensão depois para poder vir em menores valores. Então, tudo que nós falamos dessas medidas, desses componentes, se você tiver craque, tiver prático e souber como funciona e medi-los, você vai conseguir consertar aparelhos desse tipo. Quase todo tipo de aparelho tem esses componentes que nós estamos falando. Savannah.